semana maravilhosa em que comemoramos o 6º ano da Casa Missionários da Luz, uma casa que é muito importante porque foi fundada por uma pessoa que admiramos muito, o seu Altamira, a qual agradeço imensamente o convite de estar aqui hoje contribuindo mais um pouquinho dentro dessa semana com um tema que é um pouquinho delicado para cada um de nós, porque quem já não sentiu mágoa nessa vida e quem não sentirá mágoa ainda, porque nos provamos a todos os instantes. Então, gratidão, meu irmão, pelo convite, né? É uma alegria muito grande, uma honra muito grande de estar aqui. E quero convidar, então, a todos e a todas que a gente possa refletir um pouquinho sobre esse tema. Um tema que não é fácil a gente estudar, porque ele nos traz consciências também e reflexões sobre a nossa vida. A partir do momento que a gente estuda para fazer uma palestra, a gente também reflete dentro de nós tudo aquilo que a gente está lendo e tendo conhecimento. Porque, na verdade, é só um despertar de consciência. Porque tudo que aqui foi dito e vai ser dito hoje e amanhã também, nós já sabemos. Está lá na nossa consciência. Então, o que a gente vem fazer aqui é justamente despertar essa consciência e refletir sobre cada ensinamento. Que a gente possa refletir pensando e praticando. Esse é o verdadeiro sentido da reflexão. Não é só pensar, não é só lembrar, mas fazer a conexão daquilo que eu experienciei e praticar no meu dia a dia. Então, o tema sugerido pela casa é mágoa como origem de doenças. Então, para a gente começar a falar sobre esse tema, eu trago a conceituação do significado de mágoa. O que é mágoa? Mágoa, então, é um sentimento comum dos seres humanos, caracterizado por uma sensação provocada a partir de um ato indelicado, decepcionante e de ofensa por parte de outra pessoa. Ao contrário de outros sentimentos humanos que são intensos e passageiros, a mágoa é uma sensação de desconforto que pode durar por muito tempo e, em alguns casos, até para sempre. Então, dentro de um pouquinho que eu estudei sobre o tema, na psicologia também, a mágoa, ela pode ser rasa, mas ela pode ser profunda, dependendo da intensidade como eu a olho, como eu a percebo, como a encaro. Então, aquela mágoa rasa, uma ofensa que foi praticada, às vezes boba, mas que nos traz essa decepção, essa tristeza, como é que eu lido com ela? Então, a depender de como eu lido com essa mágoa, é que eu vou torná-la rasa ou profunda. Aquela mágoa, aquela decepção, aquela ofensa que eu recebi por parte de outra pessoa e que eu não consegui digerir, trabalhar ou até mesmo falar sobre ela, é o que vai ocasionar a mágoa profunda. E ela fica, por vezes, até para sempre, como diz aqui no significado. Quando se diz que determinada pessoa guarda mágoa de uma situação ou indivíduo, significa que existe uma mistura de sentimentos, que varia entre o rancor, raiva e tristeza. Normalmente, a mágoa é fruto de uma grande decepção. Né? Então, aqui, a mágoa, a gente tem que olhar para ela sobre dois aspectos. O primeiro, daquele que a pratica. Aquele que causou a decepção, causou a ofensa, causou a mágoa. E também, do outro lado, daquele que recebe a ofensa e, portanto, fica magoado com a situação que foi criada.
Então, que a gente olhe para os ensinamentos de hoje sobre esses dois aspectos, esses dois ângulos, tanto da pessoa que ofendeu quanto o ofendido. Para a gente entender os dois lados, para fazer sentido. E aí eu destaco ali a palavrinha decepção, que vem como conceituação da Mari. E aí então nós vamos ver o que é decepção. Por que eu me decepciono? A decepção ela significa desilusão ou desengano. Ela vem de um sentimento negativo de tristeza e mágoa que é causado por uma situação ou pessoa. Esta palavra tem origem do latim deceptio, que remete para a ideia de engano, trapaça e dolo. Então eu fui enganada, ou então eu fui desiludida ou iludida por alguém. E isso me trouxe uma mágoa profunda, uma decepção profunda. Tudo isso está ligado, uma coisa está ligada na outra. Muitas vezes a decepção é causada por uma surpresa desagradável, ou quando as expectativas da pessoa decepcionada não são alcançadas. Aonde que eu quero chegar com isso? A mágoa que vem de uma decepção vem também de uma expectativa muitas vezes não atendida. E por que a gente cria essas expectativas? Expectativa é o estado ou qualidade de esperar algo ou alguma coisa que seja viável ou provável que aconteça. Um grande desejo, uma ânsia por receber uma notícia, por presenciar um acontecimento que seja benéfico ou próspero. A expectativa é uma suposição incerta. Quando eu deposito na expectativa algo de importante, que aquilo é essencial para a minha vida, eu tenho um problema. Porque eu não consigo controlar as atitudes das pessoas. Eu não consigo controlar o desejo, a vontade do que está fora de mim. Eu consigo, muitas vezes, não sempre, controlar o que está dentro de mim. É o que a gente busca. Controlar o que está dentro. E não é fácil. Como é que então eu quero ou imagino que eu vou conseguir controlar as atitudes ou a vontade de outra pessoa? Porque se ela não fizer isso... E eu digo isso de carteirinha, porque eu sou a rainha da expectativa. Então esse tema para mim caiu como uma luva. E aí me causou de verdade muitas reflexões. Então a gente estar aqui nessa família é um desafio, porque a gente estuda e a gente se olha o tempo inteiro. Esse é o sentido. A informação nua e crua de que vale ficar aqui se não vem para cá. A informação tem que sair dos livros, sair da cabeça e vir para o coração, tem que fazer sentido. Senão não adianta nada. Senão a gente não se modifica, a gente não se conhece, a gente não se muda, porque evolução tem a ver com mudança. Então essa expectativa é uma suposição incerta, que está mais ou menos influenciada por fatos realistas. Normalmente, quando o indivíduo espera ou deseja muito por algo ou alguma coisa, e eventualmente a expectativa não cumpre a realidade. E aí surge então o sentimento de desilusão. E aí as coisas começam a complicar. E o que é desilusão? Ficar sem esperança. Deixar de acreditar ou de crer em algo ou alguém. É a descrença. Ai, nunca minha expectativa é atendida. Então eu deixo de acreditar. Só que eu estou sempre depositando isso fora de mim. Como eu disse, não está sob meu controle. O estoicismo traz isso, esse ensinamento para nós. Então, eu acabo criando um ciclo vicioso. Mágoa, decepção, expectativa, desilusão. Tá difícil de enxergar. Quer sentar aqui? Vem. Senão fica só assim, daí tá legal.
ansioso é algo que causa o quê? Sofrimento. Sofrimento. Então a gente sofre. E é esse sofrimento, essa mágoa profunda, que vai originar muitas coisas. E aí a gente vai caminhando. Eu trouxe aqui, foi praticamente a base da palestra de hoje, esse livro aqui chamado Plenitude, do Divaldo, editado pelo Espírito Joana de Ângeles, daquela série psicológica que eu adoro, volume 3 é esse. E aí a Joana vem falar muito sobre sofrimento. Quando eu peguei o livro para ler, eu falei, gente, eu estou construindo uma série de palestras que quando eu vi esse tema me chamou muita atenção. Eu falei, gente, é o meu ápice, é aquilo que eu preciso falar, porque eu já falei de propósito, já falei de doença, de cura, tarará, plenitude. Uau! Comecei a ler o livro, gente, parei, tive que voltar. Porque eu só estava lendo sobre sofrimento. Aí eu me questionei, gente, mas o livro não é para falar de plenitude? Na minha cabeça, seria algo que eu fosse falar de algo bom, de estar pleno, já superei, tá tudo certo, agora, né? Não. Aí ela começa. E é muito interessante, porque a gente não para prestar atenção. E aí, olha só o índice. Sofrimento, análise dos sofrimentos, origem do sofrimento, cessação do sofrimento. Eu já estava até assim, meu Deus do céu, onde é que chega a plenitude? E aí vai. Caminhos para a cessação do sofrimento, altruísmo, motivos de sofrimento, caminho para a saúde. Opa! Processo de autocura. Terapia desobsessiva, terapias alternativas, sofrimento ante a morte, sofrimento do além-túmulo e libertação do sofrimento. Olha só. E aí a gente tem que se questionar. Será que a gente está aqui mesmo para sofrer? Que sofrimento é esse? O sofrimento, portanto, olha o que ela diz, pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. Então, sim, o sofrimento é uma doença da alma. A alma está doente, por isso eu sofro. E por que a alma está doente? E aí ela vai falar sobre várias coisas. Por extensão, pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus. Mas eu vim aqui para sofrer? Isso é de Deus? Não, não é de Deus. Constituinte-se eleição de cada criatura. Nós escolhemos sofrer. Nós causamos o sofrimento. Mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva, das resistências morais, características do seu estado espiritual. Então, dependendo do meu estágio evolutivo, eu tenho maior ou menor sofrimento. E a sensibilidade emocional que filtra a dor e a exterioriza, com ela reduzida, as agressões de toda ordem recebem resposta de violência e agressividade. Vamos lá. Sensibilidade emocional. Sensibilidade emocional aqui, ela traz aquele sentido que a gente conhece, já ouviu falar da inteligência emocional. Como eu lido com as minhas emoções. Como eu tenho consciência e responsabilidade delas. Se eu tenho bem desenvolvido essa inteligência emocional, essa sensibilidade emocional, eu consigo filtrar a dor. E filtrando a dor, eu tenho mais facilidade para não exteriorizar. Para não dar respostas violentas e agressivas. Então, a gente começa a refletir, peraí, então eu tenho que
Conhecer as minhas emoções, saber lidar com elas, sim. A conduta moral e mental dos homens, quando cultiva as emoções de irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações, impregna o organismo, o sistema nervoso, com vibrações deletérias, que bloqueiam áreas por onde se espraia a energia saudável. Irritabilidade, ódio, ciúme, rancor, tudo isso dissipa ou bloqueia essas áreas da energia saudável. Vamos caminhando para chegar lá nas doenças, abrindo campo para a instalação das enfermidades, graças à proliferação dos agentes viróticos degenerativos que ali se instalam. Então, quem causa as dores, as doenças, os sofrimentos, somos nós mesmos. Por quê? Porque não sabemos lidar com os nossos sentimentos, as nossas emoções. E aí é aquele convite inicial da reflexão, de estar aqui para despertar a consciência, porque isso tudo aqui a gente já sabe. A gente já viu, está aqui na nossa consciência, no nosso subconsciente, inconsciente, enfim. Deveis considerar-vos felizes por sofreres. Essa aqui é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 12. Bem-aventurados os aflitos. Eu saí da mágoa, vi que tem um círculo vicioso, vi que as mágoas, esse círculo, causam sofrimentos, vi que esses sofrimentos muitas vezes são causados por mim mesma, mas tem aqueles sofrimentos que nos acompanham. E é isso que a mensagem do Evangelho traz. Também, deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Resignação, paciência. Saber discernir o sofrimento que eu dei causa daquele sofrimento que é inerente ao meu aprendizado. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida, permitindo que saudeis agora o que vos garantirá tranquilidade no porvir. Que a gente faça também essa distinção do que é sofrimento dentro daquilo que a gente cria como origem da mágoa não trabalhada, daquelas emoções não trabalhadas, mas também daqueles sofrimentos que nos acompanham, porque a gente precisa passar por eles e precisa evoluir ou reparar algum mal. E aí a gente cai nas doenças. Então, sofrimento, doença. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4, também, bem-aventurados os aflitos, menciona: remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? E aí voltamos lá, né? Nós somos os causadores de muitas doenças. Doenças essas que muitos chamam de doenças psicossomáticas. E aí eu até trouxe aqui um conceito do Instituto de Psiquiatria Paulista, que fala sobre essas doenças psicossomáticas. São causadas por problemas emocionais do indivíduo e representam a ligação direta entre a saúde emocional e a física. Ou seja, quando o sofrimento psicológico, de alguma forma, acaba causando ou agravando uma doença, esse processo não é consciente
E a confirmação do diagnóstico não costuma ser simples, principalmente por se tratar de um diagnóstico de exclusão. Todas as outras possíveis causas devem ser investigadas pela medicina e excluídas. Também chamado de transtorno de somatização. Isso é lá do Instituto de Psiquiatria Paulista, falando sobre as doenças da alma. Então a gente percebe que uma coisa está ligada à outra e que a ciência acompanha também esse conceito. As causas profundas das doenças, portanto, estão no indivíduo mesmo, que se deve autoexaminar, autoconhecer-se, a fim de liberar-se desse tipo de sofrimento. E aí vem uma questão que é tão debatida, o autoconhecimento. Sem esse processo de autoexaminar, de autoconhecer-se, do autoconhecimento, a gente não consegue desenvolver nem inteligência emocional, a gente não consegue progredir na nossa vida. A gente não sai do lugar. Muitas mágoas a gente tenta esconder para debaixo do tapete, porque a gente não quer olhar. A gente não quer falar sobre elas, porque causa dor. Causa sofrimento? E quem é que gosta de sentir dor? Ninguém. Então a gente esconde. A gente esconde porque é mais fácil esconder. Só que a gente não consegue se libertar disso. E aí a gente vai criando as amarras. E essas amarras, elas nos prendem em todos os aspectos da nossa vida. Familiar, profissional, no amadurecimento do nosso espírito, em todos os sentidos. Na sociedade não consegue conviver com as pessoas, no trabalho, tudo é ruim. No colégio, na faculdade, em qualquer lugar. Porque a gente não consegue olhar para aquilo que de fato, verdadeiramente nós somos. O que carregamos e como demonstramos isso. Então, se a gente não se enxerga, a gente não consegue enxergar que determinada situação vai me causar um desgosto, uma raiva ou alguma situação que eu já sei que aquilo ali vai me incomodar. Se eu sei que vai me incomodar, então eu tenho que usar da minha inteligência humana para criar mecanismos, estratégias, de que quando eu estiver nessa situação, o que eu vou fazer para segurar? E aí, óbvio que não é fácil. Aí vem o exercício. Né? Então, a todo momento nós somos provados, testados. Né? Inclusive, hoje eu fui testada. Numa situação minha, particular, profissional, enfim. E aí, quando a gente se percebe, eu falei, olha só. E aí, como eu disse, sempre no tema que eu estou estudando, parece que eu passo uma semana vivendo o meu tema. E aí, óbvio, eu tenho toda a verdade para trazer para vocês, porque eu passei por aquilo ali. E não é fácil. É aquilo que eu disse, o conhecimento tem que sair daqui, vir para cá e fazer sentido. Eu tenho que exercitá-lo. E todos os dias. Todos os dias. É esse exercício diário que a gente faz, que a gente vai, daqui a pouco, vira um hábito, e aí eu consigo passar por esses sofrimentos sem causar muito estrago. E aí, não adianta só ficar falando de mágoa, de sofrimento e de doença. Como disse São Família aqui no início, nós também nós viemos para cá para buscar cura. E aí eu quis focar mais a palestra de hoje nesse ponto. Cura. Michele, até que enfim. Vamos falar de cura, vamos falar de coisa boa. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente
a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Este instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 8, mundos inferiores e mundos superiores. A receita do bolo a gente tem, basta querer fazer. Então a gente vai melhorando os ingredientes e uma hora a gente tem que parar e fazer. A gente sabe que nós somos crianças, que nós estamos aprendendo. Por isso estamos aqui, para evoluir. E a evolução vem com a palavrinha mudança. Ninguém evolui se não mudar. Se a gente achar que está pleno, completo, não faz o menor sentido a gente estar aqui. Se estamos aqui é porque ainda precisamos melhorar. Boa noite, sejam bem-vindas. Fiquem à vontade. Tem lugar aqui na frente também. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram as suas penas, o homem deixa a terra, que está curado de suas enfermidades morais. Capítulo 3, item 7 do Evangelho. Então, se nós queremos nos curar, precisamos nos olhar, nos conhecer, autoexaminar, refletir, que, como eu disse, está tudo aqui na nossa consciência. A gente só precisa consultar. E quando as situações ocorrem no nosso dia a dia, que a gente perca 10 segundinhos para respirar, porque a consciência vem. E muitas vezes a gente não para respirar e a gente reage a situações que depois a gente se arrepende. Então a proposta hoje é a gente se arrepender menos. Porque a proposta hoje é a gente refletir sobre os atos, parar, respirar. E antes de reagir, pensar. Nós somos seres pensantes. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração, pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males, que os torturam, e verifiquem se as mais das vezes não pode dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar, moralmente, tanto quanto intelectualmente. Acabei de dizer. Então, precisamos parar de reagir. Precisamos nos conhecer mais, cada vez mais. E não é fácil. Mas a gente precisa tentar. E uma forma bacana da gente fazer esse processo de autorreflexão, de autoconhecimento, é a gente analisar o nosso dia a dia. Então, refletir, listar o que eu fiz de bom. Muitos recomendam que a gente liste o que a gente fez de bom e o que a gente fez de ruim, para a gente parar e pensar. Mas eu acho que a gente pode focar nas coisas boas. E se a minha listinha está vazia, é um sinal. Puxa, eu não fiz nada de bom. Então, se eu começar a olhar para as coisas boas, a querer fazer e a preencher a minha listinha diária de coisas boas, não vai sobrar espaço para fazer coisa ruim. Então, ao invés de eu ficar olhando para a escuridão, que eu olhe para a luz. O que eu fiz de bom hoje? O que foi legal? O que foi bacana? Para mim e para o próximo. Porque também começa comigo. O fato da gente acordar de manhã cedo e não fazer aquilo que a gente gosta, ou não ter vontade, ânimo, disposição para enfrentar o nosso dia, a gente não está fazendo coisa boa para nós mesmos. Por que eu saio da cama todos os dias? Qual o meu propósito? Aonde eu quero
quero chegar? O que eu quero fazer nesse dia lindo que Deus me deu? Essa oportunidade de estar aqui viva, respirando, com saúde? E aí a gente planeja, que tudo na vida é planejamento. Então que eu acorde planejando como vai ser esse dia. Porque muitas vezes a gente não se dá conta, a gente não para nem perceber a nossa respiração. Já parou para perceber que a gente não faz respiração completa? A gente faz respiração curta? A gente nem se dá conta. A gente não está oxigenando o nosso organismo, nosso corpo. Principalmente nosso cérebro. Então a gente precisa parar e respirar. O que eu gosto de fazer de manhã cedo? Vou me dar este presente. Posso me dar esse presente todo dia? Se não for de manhã cedo, mas que seja uma parte do dia. Olhar para dentro é isso, é parar, me analisar, saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem. Saber identificar as atitudes, as emoções, as nossas sombras, as nossas luzes. Esse é o processo de se conhecer. E se eu me conheço cada vez mais, quando chegar a prova de uma desilusão, de um ato que eu não gostei, eu vou começar a ter um pouquinho de compaixão. Porque eu sei que dentro de mim tem muitas sombras. E se dentro de mim há muitas sombras, eu sei que também há no outro. Então, se alguém me causar mal, ou mágoa, alguma decepção, alguma expectativa frustrada, ao invés de eu criticar, de julgar, que eu pare e pense, peraí, por que eu estou me sentindo assim? Por que o fato dessa pessoa fazer isso está me causando essa emoção? Como eu devo trabalhar essa minha emoção? A cura real, porém, somente se concretizará se a terapia estipar-lhe as causas. Enquanto não se extinguam as suas fontes geradoras, ela se manifestará inevitavelmente. Esse processo de autoconhecimento é um processo terapêutico, que pode ser feito sozinho, individualmente, mas pode ser feito com a ajuda de um profissional, que é muito recomendado. Mas para que se tenha sucesso essa terapia, é como diz ali, precisa chegar na fonte geradora. Aquela mágoa rasa que me causa dor de cabeça ou dor no estômago, eu curo ela rapidinho com remédio. Mas será que eu extirpei a causa? Ou será que essa dor de cabeça vai voltar a partir do momento em que o remédio passar o efeito do remédio? Então, se eu não olhar para a causa, eu não consigo trabalhar nesse sofrimento. Educar a mente, disciplinando a vontade, constitui o passo inicial para extirpar as causas das aflições, infundindo responsabilidades atuais, geradoras, por sua vez, de novos resultados saudáveis, para propiciarem o futuro bem-estar a que está fadado. Está no livro da Joana de Ângeles, Plenitude. Então, educar a mente, o que a gente estava falando até agora. Trabalhar as nossas emoções é educar a mente. Porque as emoções, elas vão culminar em sentimentos, e sentimentos em pensamentos, e pensamentos em atitudes. Se eu não educo a minha mente, eu vou acabar tendo mau proceder lá na frente. E aí todo esse processo gera energia negativa. E são essas energias negativas que bloqueiam o nosso bem-estar, a nossa saúde. E aí então vem as doenças. A recomendação de Jesus sobre o amor é de eficácia incontestável.
por ser este sentimento gerador de valores responsáveis pela felicidade humana. O amor dulcifica o ser e incita as atitudes edificantes da vida. Então, o ensinamento maior para a educação da mente vem do amor. É o amor que leva a piedade fraternal, a compaixão, induzindo o homem à solidariedade e mesmo ao sacrifício. O amor é sinônimo de saúde moral e quem o possui elimina as geratrizes envenenadas que se expandem, produzindo sofrimento. O amor é sutil, sensível, paciente e constante, não se irritando nem se impondo nunca. Nunca. E aí a gente conversava há tempo atrás, eu e meu marido, sobre o que é o amor, né? A gente sempre brinca e fala sobre isso, né? E tenta conceituar de alguma forma, dentro de tudo que a gente lê, estuda, mas dentro daquilo que a gente sente, né? Tem que fazer sentido. E aí a gente chegou à seguinte conclusão, que o amor é pleno. O amor é único, absoluto, livre e limpo. Se eu tenho algum sentimento que bloqueia esse amor, ele não vem do amor, ele vem de um vício. Então, quando eu digo que eu amo aquela pessoa, mas se essa pessoa me fizer algum mal, eu passo a odiar, então não amar. O amor verdadeiro é pleno. Não existe amor pela metade. E o amor que vem de Deus, sendo pleno, é comparável na terra ao amor de mãe. A figura materna. Todos nós viemos de uma mãe. Então a gente sabe o que é isso. Mas eu me desentendi com a minha mãe. Eu tenho problemas com a minha mãe. Eu não conheço a minha mãe. Bom, isso é irrelevante, porque ela te deu a vida. Se você está aqui, agradeça a mãe porque ela te deu a vida. Ela te gerou. Ela quis que você nascesse. E aí dentro da constelação familiar, que eu estudo bastante, existe muito essa questão de quebra da lei do pertencimento. Quando eu excluo alguém da minha família, eu abro portas para imensos emaranhamentos. E a figura da mãe, ela é tão importante porque ela bloqueia tudo na nossa vida. Tudo. Se eu não aceito, se eu não a respeito, a honro, como diz ali, como diz Jesus lá nos seus ensinamentos, lá no Evangelho, se eu não honrar a minha mãe, a fonte geradora da vida, eu não honro a minha própria vida. E o exercício do amor profundo que vem da nossa mãe, ele é citado muito aqui no livro da Joana. E ela faz um exercício, ela tenta, nos colocar dentro dessa... Vamos curar essa mágoa? Ela faz a seguinte proposta. Vamos curar essa mágoa? Você sentiu mágoa de alguém. Como é que eu posso fazer para não sentir isso ou para curar? Ela traz o seguinte: transfira para essa pessoa que te causou mal a imagem da sua mãe. Sentimento de respeito e de ternura é o primeiro passo para a autorrealização e equilíbrio dessa emoção. Então, se eu quero trabalhar essa mágoa, eu transfiro esse amor que eu sinto, esse amor que vem da vida, para essa pessoa que me causou mal. Porque, como eu disse, é amor de Deus, é amor de mãe. Que é o amor aqui na Terra mais próximo do amor incondicional de Deus. E eu transfiro. E eu me preencho daquele amor. E ao fazer isso,
qualquer coisa que eu sentia, vai embora. E aí eu faço aquele exercício da compaixão. Porque tudo vem do amor. Eu não consigo ter compaixão com o próximo se eu não tenho amor dentro de mim. Se eu não tenho amor pelas pessoas. Né? Então, esse exercício de transferir o amor materno, ela destaca aqui que é a imagem da mãe, e ela diz, ó, criadora de saudáveis estímulos, seus sacrifícios e dedicação às horas infindáveis de vigília e de renúncia de si mesmo em favor da prole. Toda essa doação que a mãe faz é o exercício que a gente precisa muitas vezes para enfrentar essa mágoa. Então, a gente visualiza a mãe. Ou para quem é mãe, ou para quem não conheceu a mãe, e quem é mãe, né? Visualiza o seu próprio filho. Mas é o amor divino, amor incondicional. Esse exercício dessa forma é algo que aqui no livro me chamou bastante atenção. Como é que eu faço então para lidar com essa mágoa? Trago o amor. E é o amor que leva à piedade fraternal, a compaixão, induzindo o homem à solidariedade e mesmo ao sacrifício. O amor é sinônimo de saúde moral. Saúde moral. E depois do amor, como é que eu curo a minha mágoa? Tá, eu já fiz a transposição da imagem da mãe, mas ainda tá ali. E aí vem a palavrinha mágica, o perdão. O perdão para as faltas alheias luariza a paisagem íntima, clareando as sombras da angústia insistente que bloqueia a alegria de viver, produzindo sofrimentos injustificáveis. Então, o perdão, ele ilumina a nossa alma, nos torna leves e livres, a gente se liberta. E aí, lembrando que lá no início a gente falou que a gente precisa trazer as duas personalidades da questão da mágoa, aquele que magoa e aquele que recebe a mágoa. E aqui está bem claro a questão do perdão e do auto-perdão. O auto-perdão compreende a posição mental correta a respeito do erro e a satisfação íntima ante a possibilidade de interromper o curso dos males causados, como arrancar-lhe as raízes encravadas em quem lhes padece a constrição. O que ela quer dizer com isso? O auto-perdão precisa ser visto, aceito e trabalhado. Eu errei. Todo ser humano erra. A gente é falho. Errei, fazer o quê? É isso? Esse é o auto-perdão? Não faz o menor sentido. Porque ele não vem com execução. E ela deixa aqui, a Joana deixa isso muito bem claro no livro. Eu preciso sim olhar para ele, para o meu erro. Aceitar, errei. Errei. Todo mundo erra. E agora? O que eu faço com isso? Eu vou atrás para corrigir meu erro. Esse é o propósito. O auto-perdão não é só para a gente olhar para o erro e fingir, fazer o quê? Errei, deixa quieto, vida que segue. Não. Vida que segue e tu deixou outra pessoa lá naquela situação? Cadê a nossa responsabilidade? E aí muitas vezes a gente volta de novo, reencarna de novo com uma legião atrás de pessoas que a gente causou mal. E aí vem as reparações. Então que a gente execute isso agora, nessa encarnação, e não deixe para depois. Porque senão a gente só agrava a nossa situação. Então, auto-perdão é muito importante, mas desde que ele venha acompanhado desse exercício do pedir perdão, e é algo que é muito difícil. Quando alguém se perdoa,
aprende também a desculpar, oferecendo a mesma oportunidade ao seu próximo. Então, também é um exercício de humildade. Se eu me perdoo, se eu me desculpo pela minha falha e pratico pedindo perdão ou corrigindo a minha falha, eu também dou essa oportunidade para outra pessoa. E isso é caridade. Altruísmo. O que ela quer dizer com altruísmo aqui na questão da cura? O altruísmo é o próprio amor ensinado por Jesus, que se esquece de si mesmo para concentrar-se no bem do seu próximo, olvidando todo o mal para agigantar-se nas aspirações do progresso, da ordem e da felicidade. Há um interrelacionamento entre os vários requisitos para a integral vivência do altruísmo, que erradica as causas dos sofrimentos. Um fator depende do outro, que são conquistas do espírito na busca de perfeição. O que quer dizer tudo isso aqui? E ela está falando de requisitos. Eu tenho aqui palavrinhas mágicas: paciência, coragem, esforço, concentração e sabedoria. O altruísmo vem disso, desses requisitos. Se eu não conseguir exercitar minha... Ai, não tenho paciência, mas exercite. Porque senão Deus vai mandar alguém para você exercitar. E que a gente acorde todo dia com coragem. Coragem de enfrentar os nossos medos. Coragem de enfrentar os nossos desafios. E para que a gente tenha coragem, a gente precisa de esforço, muito esforço. Muitas vezes a gente não consegue nem sair da cama, de tão pesado que a gente está. Com tanta coisa, com tanta pedra que a gente carrega, e sem se dar conta. Muitas vezes a gente está dormindo. E por isso o convite dessa semana, que é o despertar para essas doenças da alma. A gente precisa olhar para isso. Não só tomar remedinho para dor de cabeça. E com esforço vem a concentração. E aí dentro da concentração ela traz vários mecanismos aqui da meditação. Nos ensinando a respirar. Respire. Calma. Paciência. Tudo é seu momento. As coisas não acontecem por acaso. A gente não cansa de ouvir isso? Será que a gente se dá conta disso quando as coisas estão acontecendo com a gente? Não! A gente não se dá conta. A gente não quer nem que aconteça. E quando acontece, a gente fica excomungando, como diz a minha mãe. A gente não aceita. Só que, com tudo isso, o altruísmo nos ensina, e aí vem a parte final dele, que é a sabedoria. E a sabedoria não está só no conhecimento. A sabedoria está em eu ler, compreender e praticar. Ninguém é sábio só lendo. Né? Então, o verdadeiro sábio é aquele que põe em prática aquilo que ele sabe, aquilo que ele assimilou, aquilo que fez sentido para ele. E aí, nós finalizamos essa parte da cura com a palavrinha mágica, caridade. Sem ela, a gente não vai para frente. Caridade, que é o amor na sua expressão mais elevada. Para ser real, exige a iluminação de quem a pratica, facultando-lhe ao mesmo tempo um constante aprimoramento de propósitos que induzem à abnegação e à vitória sobre as tendências primitivas que permanecem dominadoras. A caridade dulcifica aquele que pratica e abençoa aquele que recebe. Então, a caridade é o verdadeiro exercício do amor. Né? Então,
esse exercício, esse ciclo virtuoso, é o que cura. Amor, perdão, altruísmo e caridade. São os 4 elementos que ela destaca, que a Joana, como principais para a cura desse sofrimento, dessas doenças da alma. Para que a gente consiga alcançar a plenitude. E aí, depois de ler tudo isso sobre sofrimento, é isso, gente. É isso. E a gente só consegue alcançar isso se a gente se conhecer. Se a gente se conhecer verdadeiramente. Saber que eu sou dessa forma, eu reajo dessa forma, eu sinto isso. E ser verdadeiro conosco, a gente vai estar sendo verdadeiro com quem convive conosco. Porque senão a gente fica escondendo quem a gente é. E se a gente esconde quem a gente é, a outra pessoa não sabe. E aí tu não consegue ter um bom relacionamento. Porque tu está sempre escondendo alguma coisa. E aí essa parte do se conhecer e conviver com pessoas, vem o diálogo. Se eu não conseguir me comunicar, me expressar sobre o que eu sinto, quem eu sou, como é que eu vou conseguir me relacionar? A pessoa que convive comigo tem que saber como eu sou. E se eu estou dando mais valor à sombra do que às luzes, eu preciso de ajuda. E às vezes a ajuda está do teu lado. As pessoas não se aproximam da gente por acaso. Minha luz é meu marido. Eu agradeço hoje a oportunidade de estar aqui, mas a presença do meu marido e das minhas 2 filhas, né, que me enchem de orgulho e me ajudam diariamente a superar tudo isso. E as pessoas que estão do nosso lado, que nos conhecem verdadeiramente como nós somos. E aí, para finalizar, que eu estou finalizando bem certinho no meu horário, o sofrimento deve ser superado pelo amor, pela meditação, pela compreensão de sua presença na vida dos seres, fator de progresso, necessidade de reeducação, mecanismo da evolução, que é e o que permanece nos indivíduos que discernem e pensam por eleição deles mesmos, já que a meta da reencarnação é a de lograr vitória sobre ele. Ele quem? Sofrimento. Então, se eu venho para cá para me melhorar ou para corrigir alguma falha, inevitavelmente o sofrimento me acompanha. Vai ser menor ou maior dependendo da intensidade com que eu olho para ele, com que eu me conheço e consigo minimizá-lo, certo? E aí vem a superação, que é o amor, a compaixão. Aí ele destaca aqui, né, a meditação, a compreensão. E o mais importante aqui que eu destaco, reeducação. A gente precisa se reeducar. Eu nasci assim, vou morrer assim. Bom, então vai voltar tudo de novo e ainda trazendo mais um pouquinho de legião de fãs junto contigo. Se a gente está aqui com o propósito de se melhorar, e nós viemos aqui para buscar a cura, e a cura porque nós estamos doentes da alma, primeiramente, a gente precisa se reeducar. Né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a mensagem da noite, que a gente possa refletir sobre cada ensinamento que foi passado aqui durante a semana toda. Amanhã temos mais uma palestra que vai fechar com chave de ouro aqui a Semana Espírita, em comemoração ao aniversário da casa, de 6 anos. Parabéns a todos os ceareiros, principalmente a diretoria, que mantém essa casa ativa, linda, brilhando, serve de luz para nós que frequentamos e também para toda a comunidade, né? Que aqui é um ponto de muita luz.